Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Crypto Today trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente trazendo para vocês Ripple XRP. No vídeo de ontem coloquei ali para vocês sobre a Ripple, né, o XRP já ter capturado mais de 13 mil bancos ao redor do mundo, onde a Swift tem, né, ali no seu portfólio mais de 11 mil bancos. E agora, pessoal, a própria Crypto Today, ela trouxe ali a inteligência artificial do Google, que está prevendo um preço do XRP caso ele capturasse 50% das transações do próprio Swift. O Google está deixando ali, né, essa marca ali de quanto então poderia ali o XRP se valorizar capturando então 50, metade, metade. Nem é o total do Swift, é metade, pessoal. E você vai ficar surpreso com essa previsão do Google IA. Modelos de avaliação especulativa continuam a dominar o discurso sobre criptos. As medidas que investidores buscam sinais que liguem a adoção da blockchain ao futuro das finanças globais. Entre os cenários mais debatidos são as questões de que os ativos digitais podem se integrar de forma significativa e em larga escala à infraestrutura de pagamentos tradicionais. E essas previsões tendem a disparar quando analistas presumem que as criptomoedas poderiam então substituir os sistemas tradicionais que já vêm há décadas. E a discussão ganhou fôlego depois que o real Remy Health destacou uma estimativa gerada pela inteligência artificial do Google, sugerindo, pessoal, que o XRP teoricamente poderia atingir entre 1.500 e 2.000 dólares, tá? Chegaria então o XRP a 4 dígitos, isso se o token XRP capturar 50% dos fluxos de transações processadas pela Swift, somente a metade, tá, pessoal? A projeção se baseia em suposições bastante otimistas sobre a migração global de liquidez para sistemas baseados em blockchain. A lógica central por trás dessa estimativa, pessoal, se baseia em um modelo de expansão de liquidez. E nesse modelo ali, o volume de transações, ele impulsa a demanda por tokens quando o ativo funciona como uma moeda ponte. O sistema Swift, ele facilita a comunicação entre instituições financeiras que liquidam trilhões de dólares em pagamentos globais por meio de redes de bancos correspondentes. E se o XRP, hipoteticamente, processasse metade desse volume, precisaria de uma liquidez circulante significativamente maior para suportar os fluxos de liquidação. Então, pessoal, o que já mostra aqui que o XRP, com a metade das transações, dos fluxos de transações ali do Swift, já poderia levar o XRP a mais de 1.000 dólares, levando ali em 4 dígitos. Esse aqui, pessoal, é a publicação então do Relief, tá? Que mostra tudo e no final mostra até então essa inteligência artificial mostrando essa previsão. Nessas condições, os modelos de avaliação, eles partem por pressuposto de que um aumento do volume de transações força a entrada de capital no ativo, expandindo assim a capitalização de mercado. E essa estrutura frequentemente produz resultados de preço extremos quando aplicada em escala global. Apesar, né, da atenção que essas projeções atraem, as limitações do mundo real reduzem significativamente suas possibilidades. Os SWIFTs não movimentam fundos diretamente, eles transmitem a mensagem entre bancos que liquidam transações de forma independente. Quando substituição significa que eles poderiam então se aprofundar integralmente no sistema. A aprovação regulamentada em múltiplas jurisdições e amplas coordenações e instituições. Então, eles já colocam alguns limites. A Ripple continua a desenvolver as soluções de liquidações baseadas em blockchain, mas a adoção atual
permanece limitada e corretoras de casos de uso específicos. Essa infraestrutura necessária para suportar a substituição de transações em escala global ainda está subdesenvolvida, tornando cenários de captura em larga escala altamente teóricos, tá? Daí vem algumas dinâmicas do mercado desses modelos, né, teóricos, né, versus esses modelos teóricos. Previsões de preços extremamente frequentemente surgem de modelos de velocidade de tokens que vinculam a atividade da rede diretamente à avaliação de ativos. Essa estrutura parte do pressuposto de que a maior utilização se traduz automaticamente em maior valor do token, principalmente para os ativos usados no fornecimento de liquidez. No entanto, os mercados financeiros raramente escalam de forma linear e a fragmentação de liquidez, o atrito regulatório, as redes de pagamentos concorrentes e a mudança nas condições macroeconômicas influenciam a demanda. Esses fatores introduzem ineficiências estruturais que enfraquecem a relação direta entre o volume de transações e a própria valorização dos preços. Daí vem os comentários, né, do Relief, que reflete uma tendência mais ampla em que os resultados da IA e as projeções baseadas em modelo moldam cada vez mais o sentimento do varejo. Essas previsões dramáticas ganham manchetes, mas simplificam demais a força complexa que impulsa os mercados. E a projeção de valorização em uma conclusão, pessoal, do XRP entre esse valor de $1.500 e $2.000, considerando, né, a captura de 50% do volume de transações do SWIFT, então representa uma construção teórica de alto nível e não uma previsão fundamentada, embora destaques o potencial transformador percebido dos sistemas de liquidez baseados em blockchain, essa projeção não reflete, né, os níveis atuais de adoção ou as realidades operacionais. A valorização futura do XRP dependerá da integração institucional mensurável, do crescimento aí sustentado da liquidez e do uso práticos em redes de pagamentos globais, e não de cenários especulativos de substituição de larga escala. Essa aqui, pessoal, é a publicação do Relief, né, que mostra que o XRP de 1.500 a $2.000 se capturar 50% das transações ali do Swift. Ele perguntou para o Google aí, né, o Gemini, qual seria o preço do XRP se capturasse então 50% das transações do Swift e se o XRP capturar 50% do volume de transações do Swift. Algumas projeções otimistas sugerem o preço que poderia ultrapassar mais de 1.500 a $2.000 por token, e essa avaliação massiva pressupõe uma demanda significativa por liquidez para lidar com mais de palavras de Bassmaster. Olha só isso, colecionando perfeitamente ali a previsão do XRP de mais de 1.200 a $1.700. Essa aqui então foi a própria, né, pergunta que ele fez ao Google, né, Gemini, e ele colocou ali então o token XRP, capturando 50% ali então do Swift para mais de 1.500 a $2.000. E o que vocês acham, pessoal? Poderia chegar então XRP a essa proporção somente com a metade do Swift, isso deixando para trás, né, tokenização e outros desenvolvimentos do ecossistema do XRP. Beleza? Coloca ali nos comentários. Valeu, até mais. Tchau, tchau.